quantas graças o Senhor já derramou e já está derramando e vai derramar sobre cada um de nós. Hoje é um dia de grande clamor da misericórdia de Deus. Hoje é um dia de levantar um povo, uma tropa de louvor, porque o Senhor está mudando esse Brasil, porque o Senhor está operando poderosamente. É um tempo de batalha, é um tempo de luta, é um tempo de clamar a cura para o nosso Brasil. Por isso Deus preparou essa festa da misericórdia. Porque nós, não somente no Brasil, mas todos nós, pecadores, no mundo inteiro, temos abusado demais da misericórdia do Senhor. Temos rejeitado esse perdão, essa misericórdia. Por isso Deus, no seu infinito amor, separou essa festa, esse dia de hoje, para operar milagres de transformações de vida. Eu quero que você entenda que não sou eu, irmão Luiz Maria, que estou falando isso. Não é algo que eu estou falando da boca para fora. Não é algo que alguém falou. É algo que a igreja ofereceu como um grande milagre, essa festa da misericórdia. É algo que Jesus falou para uma grande santa da nossa igreja, Santa Faustina. Por isso aqui atrás, dá para você ver, não é? Olha que maravilha, meus irmãos, nós temos nosso Senhor aqui no sacrário. Nós temos aqui acima, logo embaixo da imagem de Jesus misericordioso, um pedacinho pequenino, com um documento legitimando da relíquia da Santa Cruz de Jesus. Nós temos de um lado, do meu lado esquerdo, a relíquia de um fio de cabelo de João Paulo II. O grande Papa que instituiu a festa da Divina Misericórdia no ano 2000, o Papa polaco da mesma região de Santa Faustina. Ao lado direito você está vendo o relicário com um pedacinho do osso, duas relíquias de primeira classe desses dois grandes santos poloneses, São João Paulo II e Santa Faustina. E ao centro a relíquia da Santa Cruz. Para dizer que isso não é um ou outro que está falando. Isso é promessa de Deus a Santa Faustina, a João Paulo II, aliás. Jesus disse a Santa Faustina: minha filha, da Polônia sairá uma centelha que vai preparar o mundo para a minha segunda vinda. Essa centelha, nós acreditamos, muitos interpretam assim, é o grande Papa João Paulo II. E foi ele que instituiu essa festa da misericórdia. Eu quero que todos vocês entendam que ninguém pode ficar de fora das graças que Deus tem preparadas para você nessa festa. Ninguém pode ficar de fora. Eu vou contar uma deficiência minha, um grande erro, uma grande falha minha. Eu já preguei várias vezes na festa da Divina Misericórdia. Várias vezes eu falei de como adquirir a indulgência da Divina Misericórdia. Mas somente nesses dias que nós estamos vivendo essa pandemia, é que eu entendi de verdade como é que se conseguem as indulgências. Eu vou explicar no final para vocês. Meus irmãos, eu não sabia que o Espírito Santo tão misericordioso já previu, e a igreja já previu, sem saber, claro, a igreja já colocou a condição de ganhar a indulgência, mesmo nesse tempo de pandemia. Mesmo sem você ter conseguido confessar ainda, sem ter conseguido comungar, você pode conseguir a grande graça dessa festa, que é o perdão das culpas do pecado e das penas temporais do pecado. Resumindo, você vai cortar todos os seus pecados e, além disso, todo o purgatório que você está devendo. Todas as consequências do pecado. É uma coisa que nós não temos ideia da grandeza. Quem acolher a proposta de Jesus hoje, neste dia, vai se tornar puro como uma criancinha, quando acaba de ser batizada. Puro e santo. Quando nós confessamos nossos pecados com o sacerdote, a pena eterna dos nossos pecados, a culpa dos nossos pecados é apagada. Porém, o padre sempre dá uma penitência, e essa penitência representa que nós precisamos reparar o mal feito. Da parte de Deus, ele perdoa, mas as consequências que o pecado traz
para a minha própria alma e para as pessoas ao meu redor, para o corpo místico de Cristo, é imensa. Eu preciso aos poucos fazer penitência para reparar esse mal, pois no dia de hoje o Senhor não somente vai apagar os seus pecados, mas vai também apagar todas as penas temporais. Ele quer cortar o seu purgatório, Ele quer te dar uma nova chance, como Ele deu a Santa Maria Madalena, uma vida nova, completamente renovada, restaurada. Você acredita que isso é possível? Você acredita nas promessas de Jesus desse dia de hoje para você? Eu te convido a tomar posse, meu irmão, minha irmã. Hoje é um dia de levantar um grande clamor pela cura do Brasil, pela cura do mundo inteiro, pela libertação não somente dessa pandemia, mas da pandemia que tem tomado conta da alma e apodrecido a alma de muitas pessoas que já estavam vivendo no inferno e não sabiam. Eu quero ver com você alguns pontos do que Jesus deseja para essa festa da misericórdia. E o primeiro ponto que eu queria pedir que você gravasse no fundo do seu coração é que Jesus convida para que essa festa seja para cada pessoa um refúgio. Olha que coisa bela o que Jesus diz. Eu desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas. Sabe quando você está numa tempestade terrível e você corre para encontrar um lugar para ficar abrigado, um abrigo, e para se esconder dos perigos? É um refúgio e um abrigo de proteção. Isso é esse dia de hoje. Por isso que você é convidado a compartilhar com muitas pessoas. Até mesmo com pessoas que não querem saber nada de igreja. Pessoas que estão no mundo das drogas, do crime. Hoje é o dia de você mandar esse link para todos. Porque Jesus diz que essa festa é um refúgio para todos. É uma proteção para todos. Até mesmo para os piores pecadores. E Jesus ainda diz, esses são os que têm mais direito ao socorro da minha misericórdia. Jesus vai dizer isso. Desejo que esta festa da misericórdia seja um refúgio e um abrigo para todos, especialmente para os pecadores. Se você cometeu muitos pecados terríveis, Jesus não te rejeita. Não somente isso, essa festa é especialmente para você. Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da misericórdia. Por isso que você aqui acabou de chegar agora. Seja bem-vindo, Jesus está te acolhendo para derramar um mar de graças sobre o seu coração. Acredita, toma posse pela fé e recebe essa graça. Jesus diz, a alma que se confessar e comungar, alcançará o perdão não somente das culpas, mas também das penas. Como eu expliquei, neste dia estão abertas todas as comportas divinas, pelas quais fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que os seus pecados sejam sujos como escarlate. Como eu disse, eu vou explicar no final. Quem já se confessou, quem comungou, quem rezou pelas intenções do Santo Padre, recebe já agora essa indulgência plenária. Quem não fez nada disso, vai receber hoje essa graça. Eu vou explicar como é que você vai fazer para receber essa graça. Segundo ponto, meus irmãos, Jesus diz, a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Neste tempo de grande confusão, de grande dor, de grande clamor, a humanidade só vai encontrar a verdadeira paz. E quando eu falo da humanidade, eu não falo somente de todo mundo. Eu falo do seu coração, do meu coração. O meu coração só vai encontrar verdadeiramente essa paz, que não é somente a ausência de guerra, essa felicidade, essa alegria interior, esse descanso em Deus, quando se voltar com confiança, suplicando a misericórdia de Deus com humildade, reconhecendo os meus pecados e pedindo a misericórdia de Deus. Terceiro ponto, meus irmãos, a justiça de Deus é iminente quando sua misericórdia é rejeitada.
Alguém pode rejeitar essa grande graça que está sendo oferecida? Pode, mas cada um vai arcar com as consequências das suas escolhas. Deus está te dando uma chance, que pode ser a última. Jesus mandou vigiar e orar, não sabemos a nossa hora. Essa é uma grande chance que Deus está te dando. E o Senhor diz, não desperdice, porque Ele vai dizer, porque quem não quiser passar pela porta da minha misericórdia, e aqui você vê os raios dessa divina misericórdia, quem não quiser passar por essa porta da minha misericórdia, terá que passar pela porta da minha justiça. Na hora da prestação de conta, ou já aqui na terra, você terá que passar pela justiça de Deus. Se você se lavar antes nos raios da misericórdia, quando você tiver de prestar contas com Deus, você vai estar quite com a justiça de Deus, porque Jesus já pagou os seus pecados e você tomou posse dessa grande graça e misericórdia que Ele te dá, o perdão. Ele quer lavar todos os seus pecados, te libertar de todas as suas culpas, de todas as suas dívidas. E Jesus convida, aproveitem agora. Quem não quiser passar pela porta da minha misericórdia, terá de passar pela porta da justiça. E aí, meus irmãos, eu quero ler um outro trecho aqui para vocês, deixa eu encontrar aqui, que vai dizer, reafirmar isso aqui. Olha só o que Jesus diz. Infelizes os que não aproveitam esse milagre da misericórdia de Deus, porque no futuro clamarão em vão, pois já será tarde demais. Essa é a hora da graça na sua vida. Não deixe passar esse tempo de graça. Santo Agostinho dizia que a única coisa que ele tinha medo nessa vida é da graça passar e ele não aproveitar. Eu tenho medo da graça que passe e eu não aproveite. Tenha esse santo temor. Não desperdiça a graça imensa, a cachoeira infinita de graças que está sendo derramada hoje, e é para você. Não pensa, claro que estamos rezando por todos, mas é para você. Jesus vai dizer, diga aos pecadores que ninguém escapará do meu braço. Se fogem do meu coração misericordioso, hão de cair nas mãos da minha justiça. Diga aos pecadores que sempre eu espero por eles. Presto atenção a cada pulsar dos seus corações, para ver quando batem por mim. Escreve que eu falo a eles pelos remorsos da consciência, pelas coisas que dão errado, pelos sofrimentos, pelas tempestades, pelos raios. Eu falo até mesmo pela voz da igreja. E se eles desprezarem todas as minhas graças, começarei a me zangar com eles, deixando-os a si mesmos, e dou-lhes o que desejo, a perdição. Jesus quer salvar a todos, meu irmão. Jó 33:14 está escrito, Deus sempre está chamando por nós, de um modo ou de outro, por sonhos, por visões, por sinais, e nós não prestamos atenção. Jesus está te convidando de aproveitar deste tempo de graça. Mais um ponto, esse aqui me chama demais a atenção. Jesus diz assim, a festa da misericórdia poderá ser a última chance para a alma se salvar. Esse dia de hoje pode ser que seja a última chance para você, para alguém da sua família, para rezar por um pecador que está à beira do abismo da perdição. Hoje pode ser a última chance. Olha o que o Senhor vai dizer. As almas se perdem, apesar do meu amor, apesar do meu sofrimento na cruz e da minha amarga paixão na cruz por eles. Que dor sente Jesus? Ele diz, as almas se perdem apesar da minha amarga paixão. Eu estou lhes dando a última tábua da salvação, isto é, a festa da minha misericórdia. Se não venerarem a minha misericórdia, perecerão por toda a eternidade. Para muitas almas, hoje é o último dia da oportunidade da salvação. Pessoas que fizeram muito mal na sua vida, talvez hoje seja o último dia, a última chance. Jesus está dizendo, a festa da minha misericórdia é a última tábua da salvação que eu estou entregando à humanidade. Meus irmãos,
precisamos hoje rezar por todos. Ninguém pode ficar fora da nossa oração. Ninguém pode ficar fora da salvação. Jesus está preocupado com cada um dos seus filhos. Hoje é um grande dia. Quando eu acabar de falar, você vai ver um vídeo de um testemunho de alguém. Nós ligamos para essa pessoa, vou fazer um suspense ainda, não sei se a irmã Maria Raquel já falou. Nós ligamos para essa pessoa lá nos Estados Unidos. Essa pessoa fez um vídeo para a gente, de um pouco menos de 20 minutos, contando um testemunho, que eu digo que em toda a história da minha vida eu nunca vi um testemunho tão forte. Até porque existem coisas que essa pessoa nem conta. É difícil contar, não dá para contar. Certos detalhes são pesados demais para falar assim para todos. Mas é um milagre, talvez um dos maiores milagres da misericórdia de Deus, pelo menos que eu já ouvi, através do mistério de Jesus misericordioso. O mistério dessa obra da salvação, da divina misericórdia. Jesus ainda promete uma outra graça. E é essa graça que eu vou explicar depois para vocês. Deus oferece o perdão completo àqueles que se confessarem e comungarem na festa da misericórdia. Jesus diz assim: eu desejo conceder a indulgência plenária para as almas que se confessarem e receberem a sagrada comunhão na festa da divina misericórdia. Antes de falar dessa indulgência plenária, eu queria, nosso tempo já está bem avançado, mas eu queria explicar para vocês uma passagem do Apocalipse capítulo 8. Eu não vou nem ler agora essa passagem, você pode anotar, depois você pode ler na sua casa. No Apocalipse capítulo 8 fala que são 7 anjos que vão executar o castigo de Deus no fim dos tempos. Esses anjos receberão trombetas e a cada trombeta será um castigo para a humanidade. Antes de Deus dar a ordem de começar a tocar as trombetas, o Senhor vai dizer que Ele vai dar um espaço, um tempo, uma pausa, diz a Bíblia, de meia hora de silêncio. Nessa meia hora de silêncio, um anjo com um turíbulo de ouro começa a incensar. E ele pega debaixo do altar de Deus a brasa, que representa a ira de Deus, que representa o castigo dos pecados da humanidade. Ele pega essa brasa e coloca dentro do turíbulo. Alguns perguntaram da outra vez, o que é turíbulo, irmão? Turíbulo é aquele instrumento que o acólito durante a missa, que o padre fica incensando o altar, que levanta aquela fumaça, aquele perfume que representa as orações que sobem para o trono de Deus e que alcançam as graças. Então, o anjo com o turíbulo pega a brasa e coloca dentro do turíbulo. Durante essa meia hora, o anjo fica incensando. Sabe o que significa essa visão, essa meia hora antes do castigo? Isso simboliza que quanto mais brasa tiver ali, que for gasta no turíbulo do anjo, diminuirá o castigo da humanidade, a ira de Deus. Quanto mais a humanidade clamar a misericórdia, e hoje é o dia especial para isso, menor será a prova. Nossa Senhora em Fátima, em Akita, em Quiberro, em várias aparições, La Salete, em Medjugorje, Rosa Mística, todas as aparições Nossa Senhora está falando que a humanidade não vai passar para um novo tempo do triunfo do coração de Maria, sem passar por um momento de dores de parto. Para acontecer esse nascimento, é preciso dar uma faxina. A casa precisa ser limpa. E para dar uma faxina, do jeito que está sujo, vai doer. Um grande castigo está vindo para a humanidade. Isso é inevitável. O Apocalipse não pode ser rasgado. Porém, o Apocalipse mesmo vai dizer que pode ser diminuído muito. Essa brasa pode ser consumida quanto mais incenso tiver. O que é incenso? O incenso e a mirra representam a oração e a penitência. Lá no Cântico dos Cânticos, capítulo 2, capítulo 5, capítulo 4, vai dizer a amada, ó meu amado, venha subir ao monte da mirra, a colina do incenso. Santa Teresinha cita muitas vezes
Quer dizer, nós estamos rezando, nós estamos fazendo penitência. E a Bíblia diz em Cântico dos Cânticos, antes que se estendam as sombras, antes que venha o tempo escuro do grande castigo, nós precisamos dar incenso e mirra. É isso que nós estamos fazendo. E agora o bispo da Diocese de Santo Amaro sentiu. A diocese dele, nós nos unimos, e o Brasil todo deve se unir, nesses 7 dias do cerco de Jericó, acordando 4 horas da manhã, rezando o rosário. Isso está impedindo grande castigo. Não é que vai acabar, não é que vai deixar de acontecer a purificação, ela vai precisar acontecer, mas a quantidade de pessoas que vão se refugiar em Deus, sob a proteção do Altíssimo, será muito maior. A quantidade de pessoas que vai se converter, sem precisar ser da pior forma, é muito maior. E o castigo será diminuído cada vez mais, como a brasa vai sendo gasta. E vai dizer que o anjo, depois de acabar todo o incenso, toda a mirra, ele vai pegar o turíbulo e vai jogar no planeta Terra. E toda aquela brasa que ainda não foi gasta vai ser o castigo da humanidade. A festa da misericórdia é um grande clamor, é uma grande convocação para que as almas se voltem para a misericórdia de Deus e entendam que Deus é bom, Deus é Pai e quer salvar a todos. Vamos terminar. Como eu disse, na festa da misericórdia o Senhor deseja dar o perdão completo. Eu vou deixar para explicar para vocês logo depois do vídeo do nosso irmão Zacari, né? Esse é aquele que nós ligamos lá nos Estados Unidos, ele nos atendeu, mandou um grande abraço para o Instituto Hesed, né? Ele também está unido ao Exército de São Miguel. Gente, esse homem é um milagre da misericórdia de Deus. Ele se uniu até mesmo a presidentes americanos nos feitiços que ele fazia. Ele se uniu a pessoas famosas, pessoas que enriqueceram e pessoas que chegaram hoje no topo da fama. Foi com ele que fizeram consagração ao inimigo de Deus para se enriquecerem. Esse homem chegou no topo do satanismo, num grau que todas as pessoas normais diriam: é impossível uma pessoa dessa maldade se converter. E através de uma medalha milagrosa, e através da visão de Jesus misericordioso, este homem hoje é um missionário do Evangelho. Este homem hoje faz parte do exército da Virgem Maria, de São Miguel, reza incessantemente a São Miguel Arcanjo, denuncia a obra das trevas. As irmãs me avisaram aqui que era possível, antes de vermos o vídeo do Zacari, eu já deixar explicado para você essa situação da indulgência. Glória a Deus. Vou explicar brevemente, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, como é que vai se dar essa indulgência plenária. Primeira coisa, meus irmãos, grava no seu coração, se for possível, até mesmo anota num papel. Falar em anotar num papel, eu me recordo agora algo que o Espírito Santo pediu que você fizesse na hora da missa, mas eu já peço que você já pegue o papel, a caneta e já prepare agora. Você vai colocar debaixo da imagem de Jesus misericordioso. Não sei se a irmã Maria Raquel já tocou nesse assunto. Acho que não falou não, né? Você vai anotar o nome de todas as pessoas que você, de maneira especial, está clamando para que aconteça um milagre da misericórdia de Deus nesse dia, na vida dessa pessoa. Os seus familiares, amigos, inimigos. Você vai anotar nesse papel. Pode ser um papel grande, né? Talvez amigos e inimigos temos muitos. Você vai anotar e você vai deixar embaixo da imagem de Jesus misericordioso. Pode ser embaixo do quadro, a imagem que você tiver. E durante a Santa Missa inteira, vai ser como se estivesse de maneira espiritual e o padre vai colocar espiritualmente debaixo da patena, debaixo do corporal, ali em cima do altar. Todos esses nomes, hoje, nessa festa da misericórdia, você vai colocar ali. Mas fecha parênteses, depois no início da missa eu lembro você de novo disso. Mas já é bom anotando, enquanto eu falo com você. Então, meus irmãos, para conseguir essa indulgência plenária, eu peço para você anotar no papel, se for possível, essas explicações agora. Primeira coisa, a sua alma deve estar desapegada do pecado. Eu tenho um vício, vamos dizer.
Então, quando eu tenho um vício, eu sinto prazer com aquele vício, mas eu quero lutar contra ele. Eu sei, Senhor, que a minha carne deseja pecar, mas a minha mente, o meu coração quer lutar contra isso. Eu odeio esse pecado, mesmo que a minha carne se sinta atraída. Então a igreja vai dizer assim: você precisa desapegar o seu coração do pecado, senão você não consegue a graça dessa festa. Eu sinto um exemplo, uma pessoa que tem o vício das drogas. É algo quase incontrolável, mas a sua alma diz: Jesus, eu odeio o pecado que machuca o teu coração, que fere a minha alma e o meu corpo, que fere a minha família. Eu odeio o pecado. Mesmo que a minha carne se sinta tremer, com vontade de consumir aquela droga ou aquele pecado, eu me decido de odiar o pecado. Primeira condição para que você receba essa indulgência plenária dessa festa de hoje. O ódio ao pecado, anota isso. Qualquer pecado que você tiver algum carinho, algum afeto, você deve cortar agora, pelo menos na decisão do coração, para receber essa graça. E agora as condições concretas, são 4. Primeira, você precisa estar em estado de graça. O que é estado de graça, irmão? É não ter cometido nenhum pecado grandão, pecado mortal. De preferência, ter se confessado em menos de um mês. Primeira condição é a confissão. Está em dia com a sua confissão. De preferência, em menos de um mês. Segunda exigência para você ganhar essa indulgência plenária. Você precisa comungar, não espiritualmente, sacramentalmente, o corpo e o sangue do Senhor. Irmão, estamos no tempo de pandemia. Na minha cidade a igreja está fechada. Calma que eu vou terminar de explicar. Guarda, vai anotando que você vai entender. Primeira exigência, confissão. O mais breve tempo possível. Segunda exigência, a comunhão eucarística. Terceira exigência, uma oração pelo sumo pontífice, pelo Papa. Pode ser, o mais comum é um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória ao Pai. Está anotando? Olha aí, ó. Confissão, comunhão, oração pelo Papa, Pai Nosso, Ave Maria e Glória. E, por fim, alguma coisa extra que vai te dar a indulgência plenária. No caso, na festa do dia de hoje, o que é que vai ser esse ponto extra, esse 4º ponto que te dá a indulgência plenária? Só lembrando de novo, essas 4 coisas não vão adiantar se você não tiver um ódio à vida de pecado. Entendido, né? Sem esse ódio ao pecado, ninguém consegue a indulgência plenária. Esse 4º ponto que a igreja pede no dia de hoje é simplesmente fazer o que você está fazendo da sua casa. Participar de orações dirigidas à divina misericórdia. Participar de um evento, de um encontro paroquial, de momentos piedosos de oração à divina misericórdia. Então, você tem tudo para ganhar a indulgência plenária? Não, porque a maioria de nós não está podendo sair de casa. Aí que entra, como dizem, o pulo do gato. O segredo da graça que Deus te dá. É isso que eu confesso para vocês que eu não sabia. Se tiver um copinho d'água. Então, o que eu não sabia, eu descobri há pouco tempo. Muito antes da pandemia, no ano 2000, o Papa João Paulo II, quando estabeleceu a festa da Divina Misericórdia, e viu que Jesus falou a Santa Faustina, que era para alcançar a indulgência plenária nesse dia, ele já disse às pessoas que não puderem participar e não puderem comungar, marinheiros que trabalham no mar durante muitos dias. Deixa eu ler para você como está escrito. É muito bonito. Parecia que o Espírito Santo já estava mostrando. Parecia não, eu acredito. Ele já sabia desse tempo de pandemia que nós iríamos viver. Por isso ele vai dizer assim, ó. Também, deixa eu ver. Cadê Jesus? Também os doentes, as pessoas que ajudam os doentes, os navegantes, os afetados pela guerra, de conflitos, ou então de algum clima severamente adverso, e a todos aqueles, olha que maravilha, que por uma justa causa não podem abandonar a sua casa, ou
desempenham uma atividade que não pode ser adiada em benefício da comunidade, poderão obter a indulgência plenária no domingo da misericórdia. Jesus está dizendo que mesmo sem você sair de casa, por estar nesse tempo de pandemia, você que tentou confessar não conseguiu, você que tentou comungar não conseguiu, por causa dessa dificuldade da pandemia, Jesus está dizendo através do Papa João Paulo II, também pode conseguir a indulgência desse dia. Qual é a exigência para você conseguir? E ele vai dizer assim: contanto que você pegue uma imagem de Jesus misericordioso. Por isso, desde esses 9 dias a gente está insistindo, imprime no seu computador, dá um jeito de ter a imagem de Jesus misericordioso. Você pega essa imagem de Jesus misericordioso, claro que você vai participar conosco de todo esse momento de oração, né? Pela internet, e diante de uma imagem, pode ser até mesmo no celular. Jesus disse que não ficará sem a recompensa quem trouxer um pouco de água ao seu irmão. Deus lhe pague, irmã Dominique. Irmão Tadeu também. Então, deixa eu lembrar o que eu estava dizendo. Sim, mesmo você que está na sua casa, você reza diante da imagem de Jesus misericordioso. Qual a oração? Um Pai Nosso, um creio em Deus Pai, anota isso. Pai Nosso, creio em Deus Pai, e além disso, alguma oração a Jesus misericordioso. Por exemplo, Jesus, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus. Qualquer oração dirigida à divina misericórdia. Quer coisa mais fácil que isso? Pode existir coisa mais fácil? Pode. O Papa João Paulo II diz. E as pessoas que nem isso puderem fazer, e a gente sabe que tem muita gente doente, que nem isso consegue fazer, a igreja é tão misericordiosa que diz, se as pessoas nem isso puderem fazer, elas devem se unir espiritualmente a todas as pessoas que estão fazendo essas orações à misericórdia, ao exército de São Miguel, por exemplo, né? Devem se unir a todos que estão fazendo essas orações e oferecer os seus sofrimentos, as dificuldades, as doenças que está passando em união com o sacrifício de Cristo. Claro que essas duas coisas têm uma exigência. A igreja diz assim, contanto que imediatamente que você puder, você vai se confessar, você vai comungar e você vai rezar pelo Papa. Você entendeu? Oi? O vídeo está pronto, glória a Deus nas alturas. Nosso irmão Zácari está esperando para falar para vocês. Então, meus irmãos, espero que você tenha entendido. As condições eu disse bem direitinho e a igreja nos deu essa oportunidade. Aqueles que não podem confessar e comungar agora, podem receber agora a indulgência plenária. Participe da missa junto com a gente. Receba a indulgência plenária. Logo depois do testemunho do Zácari, já vamos aquecer nosso coração para a Santa Missa. Mas receba, ninguém pode ficar sem receber essa indulgência. Faça um pedido de perdão do fundo do seu coração a Deus, com o propósito de confessar assim que você puder. Faça a comunhão espiritual, com o propósito de comungar assim que você puder. E reze essa oração que foi pedida. Um Pai Nosso, creio em Deus Pai, e uma oração a Jesus misericordioso, diante da estampa de Jesus. E além disso, reze já pelo Santo Padre. E já hoje, Jesus vai lhe dar o grande presente dessa festa da misericórdia. Veja agora o testemunho deste grande homem. Hoje é um grande homem porque acolheu a misericórdia. Era muito pequeno diante de Deus, mas esse grande testemunho do milagre da misericórdia, para que você saiba que ninguém vai ficar excluído da misericórdia de Jesus, se confiar nele. Fique agora com o testemunho belíssimo do Zácari King. Zácari King aqui, falando com vocês de Wichita, Kansas, nos Estados Unidos. O Instituto Hesed pediu que eu fizesse um vídeo para vocês.
É bem possível que nenhum de vocês tenha me visto antes, mas se vocês derem uma olhada no Santuário Nacional da Divina Misericórdia aqui dos Estados Unidos, em 2016, eu fui o palestrante principal naquela festa da misericórdia. Impressionante, né? Eu também achei. Então, para dar um breve exemplo do que foi a minha palestra, pois normalmente a minha fala é de 1 a 1h30, e eu vou tentar encurtar para vocês, pois eu tenho que falar em 20 minutos. Bom, eu comecei a me perguntar se a magia era real quando eu tinha 10 anos de idade. E eu comecei a fazer verdadeiros feitiços e comecei a fazer um para conseguir dinheiro. No primeiro, eu achei uma lata onde tinha uma nota de $5. Da vez seguinte, eu achei uma nota de $10. E na próxima, eu encontrei $100, o que é uma coisa muito legal para um menino de 10 anos. Eu percebi então que a magia era real. Aos 11 anos, eu fui vítima de um abuso sexual na escola por uma professora, e aos 12 anos eu encontrei um grupo satânico, onde, como eu, acreditavam que a magia era real. Eu comecei a jogar RPG quando eu tinha 10 anos, Dungeons and Dragons, e eu continuei a jogar até os 12. E lá eu comecei a me envolver com várias coisas ruins. Foi lá que eu fumei o meu primeiro cigarro, pela primeira vez eu usei drogas, bebi pela primeira vez, e como era um grupo satânico, eu me envolvi com o satanismo. Eu vendi a minha alma ao demônio quando eu tinha 13 anos e comecei a fazer parte desse grupo satânico. Com 14 anos eu pratiquei o meu primeiro ritual de aborto, e dos 14 aos 18 anos eu tinha praticado mais uns 4 ou 5. Quando eu tinha 18 anos, eu me formei no ensino médio e eu estava procurando outro grupo satânico, porque eu estava indo para a universidade e não sabia onde eu iria. E aí eu pensei, esse é o tipo de coisa que as pessoas não ficam fazendo propaganda na praça. E nós não tínhamos computadores naquela época, não tínhamos internet. E aí eu pensei, como é que eu ia encontrar se eles não publicam isso na cidade? No meu primeiro dia na universidade foi uma quarta-feira. E nessa quarta-feira, o Grêmio Estudantil estava se apresentando. E lá tinha também o Grêmio Satânico. E eu descobri naquele momento que era um grupo de jovens que estava fora da sua casa, pela primeira vez sem adultos, e eles pensavam que o satanismo era só um monte de gente que queria usar droga, ficar bêbado e fazer sexo. E eu faço isso desde os 12 anos e não precisava de um grupo satânico para isso. Então eu comecei a procurar outro grupo satânico, porque eu tinha ouvido falar que tinha um grupo satânico que queria governar o mundo, e era isso que eu queria, governar o mundo. Então eu comecei a procurá-los. E o meu primeiro grupo satânico entrou em contato com eles, a Igreja Mundial de Satanás, e eu os encontrei. E na minha primeira reunião foi num prédio muito grande. Eu pensei, nossa, isso é impressionante. A minha primeira reunião, eu tinha 18 para 19 anos. E eu vi um cara passando. Ele estava vestido com um smoking preto e ele estava com uma cartola, com o rosto pintado. Parecia um membro da banda Kiss com smoking. E eu falei, nossa, você é a coisa mais legal que eu já vi na minha vida. E eu peguei o rapaz do meu lado e perguntei, quem é ele? O que é ele? Como é que eu posso ser igual a ele? E ele disse, bem, quem coordenava o seu grupo satânico? E eu disse, nós éramos um grupo grande, tinha 13 feiticeiros e feiticeiras. E ele disse, bom, esse é um mago superior. O mago superior está no controle de toda a magia que acontece. E existem apenas entre 1 e 10 no mundo inteiro. O número pode ser tão pequeno como 1 ou tão grande como 10. Mas normalmente há entre 2 e 5 no mundo. E eu pensei, como é que eu posso fazer isso? Eu não tinha ideia. E ele disse, você tem que atrair a atenção do diabo. E eu disse, bem, eu consigo fazer isso. Então eu comecei a atrair a atenção do diabo, que era praticando abortos. Eu imaginei que praticando abortos eu atrairia a atenção de Satanás e eu estava certo. Quando eu tinha 21 anos, eu recebi um chamado que eu ia ser convocado pelo diretor-geral, pela direção-geral desse grupo satânico. E eram estes que eram encarregados. Então eu disse, ok, eu posso fazer isso. Então eu fui para essa reunião
e eles tinham essas roupas nas paredes, todos tinham a cara pintada de diferentes maneiras, com roupas diferentes, e tudo que eu devia fazer era decidir se eu queria fazer parte ou não. E eles tinham um manual de como ser um mago superior. Eu olhei e estava escrito: ninguém pode me dizer o que é para eu fazer, ou aquilo que eu tenho que fazer, e aquilo eu posso fazer. Se eu não quiser fazer alguma coisa, eu não tenho o que fazer. E aí eu disse: esse é o trabalho para mim, isso é definitivamente o que eu quero fazer. Então eu aceitei esse cargo. E como um mago superior, eu tive que viajar o mundo. Eu me encontrei com centenas de astros de rock, atores, milionários e bilionários. E todos me pediram para fazer feitiços para continuarem com seu dinheiro. Todos eles pagavam a minha seita satânica e eu, como mago superior, não via nenhum dinheiro. Mas eu podia dizer sim ou não para qualquer feitiço que me era pedido. Eu não sei quantos feitiços eu fiz, mas eu era 91% eficaz nos meus feitiços. E eu estava me divertindo. Quando eu comparo esse trabalho, eu comparo com uma loja de doces. Quando você chega numa loja de doces, você tem mais de 100 tipos de doce e chocolate diferente. E você fica imaginando quanto tempo vai demorar para que eu prove cada pedaço que eu quiser. É claro, aqueles com alcaçuz eu não quero, ninguém quer. Mas para mim, isso eu comparo com os pecados. Quantos pecados que eu posso cometer, eu quero cometer. Porque tem alguns pecados que são nojentos. E esses eu não quero cometer. Mas quanto tempo vai demorar para eu cometer cada pecado que eu quero cometer? Eu estava bem por uns 6 ou 7 meses. Eu cometi todos os pecados que eu queria cometer por mais ou menos um ano. Eu cometi também pecados que eu nunca cometeria. Você sabe, 3 ou 4 anos depois aparece um novo doce, como se fosse um doce extraordinário. Mas eu rasgo isso e digo para o meu chefe: não tem mais nenhum pecado novo aí fora. E aí eu rasgo aquela barra de chocolate. E abro e descubro que não é um chocolate novo. Era apenas uma embalagem nova para um chocolate que já existia. Por exemplo, quando uma nova cocaína surge, alguém diz: uma nova droga, vamos provar? Mas ainda é cocaína. Não era uma nova droga, era apenas uma nova maneira de processá-la. Tá bom. Eu digo isso para que você entenda que depois de alguns anos, uma loja de doces enche o saco. Eu não gosto do cheiro que ela tem. Eu não gosto da aparência dela. Como se eu chegasse lá e tivesse piso branco e vermelho. Como se tivesse uma luz amarela brilhando o tempo todo, e do lado tivesse uma luz verde brilhando o tempo todo, e uma luz azul brilhando o tempo todo, e era uma loja brilhante, limpa e bonita. Mas depois de fazer todos os pecados que você quer fazer, começa a ficar chato. Aquelas luzes amarelas me deixam com náuseas. Esse não é o lugar onde eu quero ir todo dia. Você lembra, pela primeira vez quando eu fui contratado, eu comecei a me encontrar com estrelas do rock. Depois com outros astros de rock, com bilionários, e viajar o mundo. Mas agora eu tinha que me encontrar com astros do rock, eu tinha que me encontrar com atores, eu tinha que me encontrar com bilionários, eu tinha que viajar o mundo. E eu não queria fazer isso mais. Esse é o pior trabalho do mundo. And when I first started, they let me know all the inner workings of what was really happening. But I don't care to know. Agora eu tenho que sair com as estrelas do rock. E essas pessoas são chatas. Essas pessoas têm os egos tão grandes como o meu. Because it's not just open for cremation of care. It's open other times during the year as well. Todos nós estamos competindo na mesma sala. E você sabe, isso não é o que eu quero fazer. Estou cansado de todos os abortos que eu fiz, estou cansado de todos os pecados que eu fiz. Esse trabalho enche o saco. Mas e se eu sair? Eu pensei, as 3 únicas maneiras de sair são cometer suicídio, morrer de morte natural ou ser assassinado. Como eu tinha vendido a minha alma ao diabo quando eu tinha 13 anos, todas essas maneiras acabaram com a minha ida ao inferno. E eu não queria ir para o inferno. E eu pensei em escapar.
Então eu escapei do satanismo. So I plotted a Foi assim, eu marquei uma consulta com o médico satanista e em vez de sair na rodovia onde eu deveria sair, eu dirigi sem parar, até que o carro ficou sem gasolina. Então eu peguei carona até a próxima cidade, vendi o meu carro para sucata. and I hitchhiked to the next Então eu fingi como se eu tivesse um bilhete de ônibus e tentei entrar no Canadá. and then I Por tried algum to make motivo, it like eu pensei que Satanás não estava no Canadá. get into Canada. Não sei porquê, mas isso falhou. Satan wasn't in Canada. Finalmente, eu acabei em Oklahoma e vivi lá por um tempo até que finalmente eu saí de lá. E acabei morando em Burlington, And Vermont. then I eventually left there E eu fiquei lá por alguns anos. in Burlington, Vermont. Eu pensei que não podia, I was there for que eu não podia ir a uma igreja católica, and I figured I would. porque o meu pai tinha me contado quando eu era criança que todos os católicos iam para o inferno. My dad told me when I Eu não queria ir para igrejas protestantes porque, sabe, Satanás ataca somente as igrejas que o ferem. E não havia nenhuma igreja protestante que nós, satanistas, atacássemos. A gente atacou a igreja batista quando a gente começou, mas na década de 90 a gente tinha parado, porque essas igrejas pararam de fazer mal ao Satanás. Então não tinha nenhuma igreja que eu pudesse participar. so E eu estava pensando em entrar numa igreja, mas qual igreja? and it's kind E aí eu estava trabalhando no shopping, no sul de Burlington, lá em I Vermont. was working E eu trabalhava como gerente de uma joalheria. in South Burlington, Vermont, E uma mulher entrou para comprar algumas joias de ouro. jewelry store. E eu mostrei a ela o que eu pensava ser um par de brincos perfeitos. And I sold her Eu estava para fechar o negócio e ela me disse, realmente eu estou fazendo compras com a minha filha, quando ela terminar eu volto e comprarei esses brincos. E todo mundo que diz isso está realmente dizendo, eu vou encontrar alguma coisa mais barata em outra loja e nunca voltam. really saying I want to go. Mas ela tinha uma cara honesta e eu sabia que ela voltaria. She had an E honest 3 horas depois ela voltou. Nós fechamos negócio e naquele momento nós estávamos tendo uma promoção. came back. Eu disse, Finished the deal. se você ligar para esse número 0800, você mostrar esse recibo e responder uma pesquisa, você pode concorrer ao prêmio de $1.000. E ela disse, fantástico, eu também tenho uma coisa fantástica para você. Colocou a mão na bolsa, eu sabia que ela ia pegar aqueles panfletos protestantes dizendo que eu estou pecando, que eu vou para o inferno, e se eu ler esse papelzinho e aceitar Jesus, eu vou me tornar cristão e tudo vai ficar bem. Mas eu sabia que eu tinha vendido a minha alma para o demônio quando eu tinha 13 anos e eu não tinha nenhuma opção. Mas esses evangélicos são insistentes. Eles às vezes dizem e vêm seguir a gente até na sua casa tentando evangelizar e eu não queria isso. Então eu jurei a ela que eu ia ler o que ela colocasse na minha mão. Mas com certeza eu não ia ler. E quando eu estendi a minha mão para receber esse papelzinho, ela colocou na minha mão a medalha milagrosa. Eu não tinha ideia do que era isso. E ela disse a coisa mais estranha que eu já tinha ouvido na minha vida. Ela disse, Nossa Senhora está te convocando para o exército dela. E eu pensei, Nossa Senhora? Quem é? Isis? Gaia? Eu não tinha nem ideia quem era Nossa Senhora. E ela disse, ela é muito poderosa. Eu sei que os cristãos não abençoam nada, então eu pensei, eu vou pegar isso aqui e vou mostrar a ela que não tem poder nisso aqui. I figured Que não tem nenhuma mística nisso aqui. Que isso não pode fazer nada comigo, eu sou mais poderoso do que qualquer coisa. Mais do que essa bendita medalha milagrosa. Aí eu estendo a minha mão e ela está muito animada. Ela coloca essa medalha na minha mão. Eu fecho então a minha mão, and I clenched my fist. porque eu estou pronto para dizer para ela e dizer que isso tudo é inútil. Mas eu fecho o meu punho e some a minha loja, some o shopping, tudo completamente. E eu estou no vazio e no escuro. E essa mulher diante de mim começa a falar sobre o feitiço que eu fiz na noite passada. E ninguém sabe o que eu fiz, mas ela diz, isso é do demônio. Ninguém sabia o que eu tinha feito, mas ela diz, você destruiu mais de 100 igrejas evangélicas e isso é do demônio. Você fez mais de 100 abortos e isso é do demônio. E outros 10 pecados que eu fiz e ela diz, isso é do demônio. Eu fiquei horrorizado, eu não sabia o que fazer. Eu queria jogar fora aquela medalha, mas eu pensei, o que vai acontecer se eu jogar fora essa medalha? E aí
cair nesse vazio escuro e não encontrar o meu lugar para voltar à realidade. O que eu vou fazer? E ela ainda estava falando comigo, e ela falando, e ela disse de novo, Nossa Senhora está te chamando para o exército dela. E dessa vez, quando ela disse isso, eu sabia que Nossa Senhora era a mãe de Deus. Uma coisa que um ex-protestante batista nunca teria dito. E assim que eu percebi isso, Nossa Senhora apareceu para mim. Ela tinha um sorriso na face. E eu sabia que era um sorriso que eu não merecia. Eu estava perfeitamente ciente dos meus 146 abortos provocados. Eu soube também naquele momento porque ela me disse, vire-se. E eu vi Jesus misericordioso justamente atrás de mim. Eu não tinha nenhuma ideia do que era a divina misericórdia. Eu sabia que tinha uma luz e raios saindo para fora do peito de Jesus e me atingindo acima de mim, abaixo de mim, de um lado, do outro lado. E eu senti o amor de Jesus. E eu entendi que quando eu tinha 13 anos, eu não tinha vendido a minha alma ao demônio. Eu sabia que Jesus Cristo era o meu Senhor e Salvador. E sabia que toda a minha magia, todo o meu ocultismo, a minha nova era e o meu satanismo eram falsos. E que tudo aquilo que era católico era verdadeiro. E Nossa Senhora me disse que o meu trabalho era ajudar a acabar com o aborto. Então, eu abri a minha mão e tudo desapareceu. E essa mulher, Mariana Wickman, me deu o endereço para que eu pudesse ir à missa. Eu comecei a ir no dia seguinte e depois no outro dia eu entrei em contato com Dom Lavalle e depois de alguns meses indo à igreja em Winooski, Vermont, na Igreja Católica de São Francisco Xavier, eles me colocaram em contato com o padre Anthony Gramlich. Ele é o reitor do Santuário da Divina Misericórdia em Stockbridge, Massachusetts. E eu fui até ele para que ele pudesse ser o meu diretor espiritual. E ele disse que sim. Nós conversamos por 3 horas e ele foi me mostrar o santuário. Nós chegamos ao santuário e eu vi a imagem de Jesus misericordioso. E eu disse, uau, é Jesus! Ele disse, sim. Mas eu disse, esse é o Jesus que eu vi quando Nossa Senhora me pediu que eu virasse. Estes são os raios que eu estava em volta de mim, passando dentro de mim. Isso é uma coisa real e eu não tinha nem ideia disso. Então, eu devo a minha conversão a Nossa Senhora e a Jesus misericordioso, que são as coisas mais fantásticas do mundo. Amanhã é a festa da Divina Misericórdia. Eu espero que vocês todos tenham uma festa da misericórdia muito abençoada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Amém, meus irmãos. Que maravilha esse testemunho. O testemunho de que o milagre de Deus pode alcançar a todos. A todos. Por isso é que você vai chamar todos. Ninguém pode ficar de fora dessa graça. Ninguém pode deixar de receber essa última tábua da salvação, que é a festa da Divina Misericórdia.